O Fevereiro Laranja consiste em mais um mês de conscientização da população a respeito de uma determinada doença. Aqui no Fevereiro Laranja, estamos falando especificamente do mês de conscientização das leucemias. As leucemias, elas hoje estão ocupando a 10ª posição em relação às neoplasias, aos tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a perspectiva é que a gente tenha aproximadamente 11.500 casos no triênio de 2023 a 2025. Desses, aproximadamente 3.300 casos na região Nordeste. As leucemias, elas de maneira geral, são mais frequentes no sexo masculino. As leucemias, elas se dividem em dois grandes grupos. Um grupo de leucemias agudas e outro de leucemias crônicas. As leucemias agudas, de maneira geral, elas se apresentam agressivas, mais sintomáticas, onde o paciente ele vai evoluir com sintomatologia relacionada com anemia, como fraqueza, fadiga, indisposição, bem como sintomas relacionados a uma plaqueta mais baixa. Então o paciente apresenta sangramentos mais facilmente, como hematomas na pele, como sangramento gengival, sangramento nasal, além do aumento no risco de infecção em virtude da queda da imunidade. Então, o paciente que se apresenta mais frequentemente com febre recorrente, com infecções de maneira repetidas. Então, a gente presta atenção nisso e ver que são sintomas bem inespecíficos. Daí, chamar a atenção da população que esses podem ser desde situações mais simples até situações mais graves, como as leucemias agudas. Por isso, não retardar em procurar ajuda, não atrasar a procura ao médico, pois o diagnóstico precoce ele é super importante para que seja dado início ao tratamento o quanto antes. Já nas leucemias crônicas, muitas vezes o paciente ele é assintomático, a pessoa não sente absolutamente nada, mas vai fazer um exame de rotina, como um hemograma, especialmente este, e observa-se uma anemia, uma leucocitose, uma alteração na plaqueta, e a partir daí lança-se uma investigação diagnóstica e o paciente, então, vai ter o seu diagnóstico de leucemia crônica, que pode necessitar ou não de tratamento imediato. Quais os fatores de risco para a leucemia? Existem alguns fatores mais conhecidos, como algumas síndromes genéticas, como síndrome de Li-Fraumeni, como síndrome de Down, como síndrome de Bloom, neurofibromatose, além de alguns fatores ambientais, como exposição à radiação e exposição a alguns produtos genotóxicos, como alguns pesticidas, por exemplo, bem como outros fatores em pacientes que foram expostos à quimioterapia ou radioterapia anteriormente. Chamar a atenção que não são todos os pacientes que são expostos à radio ou quimioterapia que vão apresentar uma outra neoplasia ou um outro tipo de câncer no futuro. Existe alguma maneira de prevenir a leucemia? De maneira geral, não existe uma prevenção para as leucemias. Logicamente, evitar a exposição a alguns fatores de risco, como a gente citou, pesticidas, radiação, obviamente eles vão contribuir, mas não existe uma recomendação para se fazer, por exemplo, um hemograma em um determinado período. Não existe essa recomendação. O que o paciente precisa, de maneira geral, é ter atenção a esses sintomas que a gente já citou e buscar ajuda o quanto antes, pois isso vai favorecer um diagnóstico mais rápido e vai permitir assim o início de um tratamento mais célere. Fui diagnosticado com leucemia, e agora? Como vou fazer para tratar? O tratamento da leucemia, obviamente, ele vai depender do tipo da leucemia. Se essa leucemia é aguda ou se essa leucemia é crônica. Ela é mieloide ou se é linfóide. E na leucemia crônica, se ela é mieloide ou se ela é linfóide. De maneira geral, as leucemias agudas, elas são tratadas com quimioterapia. Já nas leucemias crônicas, ela é tratada de maneira geral com alguma droga alvo mais específica.
E por vezes o paciente nem necessita de um tratamento imediato, como na leucemia linfocítica ou linfóide crônica, onde o paciente muitas vezes, quando assintomático, sem alteração laboratorial que chame a atenção, esse paciente ele pode ser só acompanhado pelo médico e iniciado um tratamento quando eventualmente desenvolver sintomas relacionados à doença. Nas leucemias agudas, o transplante de medula óssea ainda hoje entra como um dos principais pilares no tratamento, na cura desse paciente, pois muitas vezes só com o transplante de medula óssea é que esse paciente ele vai alcançar a cura. Daí a importância também da população conscientizar-se quanto a se cadastrar-se como doador de medula óssea. Então, aqueles que têm entre 18 e 35 anos, cadastrem-se, sejam um doador de medula óssea, pois de fato isso pode salvar a vida de um paciente com leucemia aguda. Nas leucemias crônicas, eventualmente, mas hoje muito raramente, o paciente também pode necessitar de um transplante de medula óssea, mas cada vez isso acontece menos nessa população. Visando oferecer o melhor sempre ao paciente que a Liga contra o Câncer venha a inaugurar uma nova unidade. Esta unidade voltada para o tratamento de pacientes pediátricos com câncer, bem como transplante de medula óssea para aqueles pacientes que eventualmente necessitarem. Esse tem um único objetivo: fazer com que o paciente tenha dentro da instituição, tenha dentro da Liga, o melhor segmento, desde o seu diagnóstico, passando pelo seu tratamento e até o seu segmento pós-cura.